você que acompanha as redes sociais do Canal Ideal. Hoje estamos começando mais o nosso Pode Mais, um podcast de variedades com personalidades de Xanxerê e região. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Cassiane Lunardelli, ela que é proprietária da Impulse Resultados, colunista do Sou Catarina, também é gerente organizacional da Ortoclincate e apaixonada pelo desenvolvimento humano, né, Cassi? Prazer te receber, tudo bem? Prazer, tudo bem, tudo ótimo. Eu sempre digo que me sinto muito lisonjeada quando vem esse tipo de convite para falar sobre assuntos que não só eu sou apaixonada, mas eu sou entusiasta também. Cassi, conta para nós um pouquinho da tua questão, como que você se inseriu no meio organizacional, um pouquinho da tua biografia, para as pessoas conhecerem você um pouco também. Eu comecei muito cedo. A minha mãe sempre me perguntava assim, você quer uma roupa nova ou um curso? E eu dizia, mãe, eu quero um curso. Eu sempre fui muito gulosa e curiosa. Gulosa por conhecimento, por vivenciar, por ter experiências, por dizer que eu sabia. Eu nem sabia ler e eu saía com uma mochila, com um monte de caderno nas costas que nem eram meus, mas eu fazia de conta que era, porque era o que eu queria. Eu queria saber, eu queria dizer que eu tinha conhecimento de alguma coisa. E aí então eu comecei a trabalhar com 12 anos como babá. Eu fui para uma entrevista junto com uma amiga minha que era para ela começar a trabalhar, porque ela era mais velha do que eu, e nós fomos em 2 entrevistas, e ela falou assim, essa eu faço e a outra você faz. Eu falei, então tá bom. E eu fiz, a entrevista que eu fiz, ela passou, eu passei, e na que ela fez, ela não passou. Nossa. Cheguei em casa, mãe, eu vou começar a trabalhar segunda-feira. Ela, como? Quem? Tipo, quem que te contratou? O que você vai fazer? Mamãe, eu vou ser babá. E assim foi, 6 meses trabalhando como babá, mas eu queria trabalhar em escritório. Eu era apaixonada pelos papéis. Na minha cabeça, eu precisava ser secretária. Era o meu sonho de criança, depois que eu descobri que bailarina não ia ser muito legal. Difícil. Era difícil. Então, eu queria ser secretária. Eu já tinha feito alguns cursos, né? Com 10 aninhos, eu estava no meio dos adultos lá, bem metida, fazendo curso de informática, datilografia computadorizada, que hoje nem se faz mais. Mas, enfim, diversos cursos no meio das pessoas que eram mais velhas, incomodando elas, inclusive, né? Porque imagina, 10 anos de idade no meio de pessoas que tinham 20, 30, às vezes 40 anos. E aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar num escritório de advocacia, que quando eu cheguei lá eu achava até que era um médico. Minha amiga falou assim, Cassi, tem um lugar que eu trabalho que eu vou sair, ele vai precisar de uma secretária meio período. Eu falei, opa, mas eu vou lá falar com esse doutor. E ela falava muito de doutor. E eu associei que era médico. Cheguei lá no escritório de advocacia e eu pensei, nossa, é tudo que eu quero trabalhar como advogada, então eu vou começar aqui porque daí eu vou aprender. Então, com 14 anos eu já trabalhava num escritório de advocacia, passei a trabalhar o dia inteiro, fui estudar à noite e assim foi desenvolvendo. Eu sempre olhando muito para como as organizações, elas estavam... Como as empresas estavam organizadas e como as pessoas ocupavam os espaços dentro das empresas. E a parte da administração e a parte das pessoas. Então os cursos me chamavam muito a atenção para isso. Mas naturalmente eu comecei com a parte administrativa, olhando muito para papéis. Só que como eu também gostava muito da parte da comunicação, atendia muito o público, analisava e ajudava a resolver alguns conflitos. Dessa forma eu fui me inserindo na parte organizacional. Mas para chegar nessa parte organizacional nesse sentido que eu estou hoje, foi um longo caminho. Antes eu fui trabalhar na área jurídica, depois me inseri numa multinacional, depois foi uma outra multinacional. E aí você pode ir me perguntando qual aspecto que você gostaria de detalhar, que eu vou detalhando. Tá, quais as dificuldades que você vê que a mulher ela enfrenta hoje no meio corporativo, né? Mulher vai lá, consegue um cargo, de repente, até alto, às vezes, de repente um cargo que era sempre para homens, mas hoje a mulher, se ela se determinar, ela consegue chegar onde ela quiser, né? Com certeza. Primeira coisa, é muito importante deixar muito claro que eu não gosto desse jogo que existe entre homens e mulheres. Essa competição, Essa competição. Primeiro porque eu acredito que nós somos diferentes, sim, mas nós temos capacidades de fazer coisas da mesma forma. O primeiro ponto, quando você chega dentro de uma corporação, eu penso que é você ultrapassar a barreira da imagem. A mulher, ela tem uma imagem de fragilidade, ou então de sensibilidade.
Então essa é a primeira barreira que a gente passa. E também a questão da imagem mesmo, do visual. Porque se criou uma estigma, e isso não é uma coisa de homens, é uma estigma da sociedade, da cultura, que se uma mulher ela tem uma aparência X, logo ela não pode ter conhecimento. E se ela tem conhecimento, ela também não pode ter uma aparência X, ela tem que parecer com um homem. Então eu acredito que o primeiro aspecto é conseguir ultrapassar essa barreira. Depois disso, nós acabamos enfrentando algumas questões que estão relacionadas à nossa sensibilidade, nosso feeling, porque nem tudo você consegue explicar, você só sente, você tem uma visão. Eu percebo que a mulher ela consegue ter uma visão a longo prazo, ela é um pouco mais cautelosa, só que isso pode ser bom, mas isso também pode ser ruim. Por isso que eu digo que, dependendo do cargo, depende do perfil que você precisa para aquele cargo, para saber quem é que vai ocupar. Tem alguns lugares que o homem ele vai desempenhar muito melhor a função. Não significa que a mulher não possa fazê-lo, mas para algumas coisas o homem vai ter uma determinada inclinação. Por isso que é importante o quê? A pluralidade. Esse que é o X da questão. E é por isso que eu falo que não é sobre ser homem ou ser mulher, é sobre você saber lidar com a emoção que aquele momento vai acabar trazendo para você. Então, tem algumas funções que você vai desenvolver em vários nichos diferentes que você precisa ter determinada gestão. E a gestão das emoções não é uma coisa simplificada e nem objetiva, ela é subjetiva. Então, por isso que eu digo que tem coisas que vai ser a inclinação do homem vai ser melhor e tem coisas que a inclinação da mulher vai ser melhor. Não é uma questão de ser homem ou ser mulher, é uma questão de como você sabe lidar com isso. Tem homens que são tão sensíveis quanto as mulheres. Não é que nós generalizamos demais. Tem mulheres que eu conheço que são tão grossas quanto um homem. Então, não é uma questão do gênero em si, mas a habilidade emocional que ele tem para determinada coisa. Certo. E dentro hoje da organização, a mulher ela precisa ainda estar ali provando o seu valor, provando, não, eu consigo, se me derem um cargo mais alto, eu posso ir lá e desempenhar um bom trabalho. Como que você vê essa questão? Sim, a mulher continua precisando provar o seu valor, infelizmente. Isso não acontece em todas as empresas, eu acredito que vários movimentos já foram feitos. Mas sabe aquela história daquela frase que diz assim, isso é lei para inglês ver? Sim. Que tem todo um histórico? Sim. Muitas vezes acontece isso. Eu tenho que inserir porque o sistema me obriga a ter uma diversidade, mas não é isso que eu penso. O que eu observo? Às vezes, a dificuldade está na mulher para a mulher. Ainda existe muito mimimi da mulher com a mulher. Na questão da imagem e em outras questões que a mulher tem competição. Infelizmente, eu diria que, na minha experiência, isso me atrapalhou muito mais do que outras coisas. Eu não poderia dizer que um homem chegou para mim e disse assim, eu não acho que você é incapaz de fazer isso. Não acho que você possa fazer isso. Mas eu já percebi mulheres atribuindo o fato de eu estar fazendo o que eu estava fazendo por conta de eu ser mulher, por eu ser loira, por eu ter os olhos azuis. Então o que eu percebo? Às vezes a crítica ou essa parte pejorativa, ela vem da mulher e não do homem. Só que os números já mostram para nós. Houve uma crescente da inserção da mulher no mercado de trabalho em cargos de lideranças? Sim. Só que isso ainda é muito pequeno. A fração, o percentual, nós temos 19% das mulheres ocupando cargos de liderança. 13% em alto escalão. Isso significa que nós ainda temos um número muito expressivo de homens dentro da sala. E posso dizer isso com todas as letras. Por quê? Quando eu fui gerente de uma multinacional que era comercial, então eu estava em todos os estados. Eu viajava entre 20 e 25 dias do mês. E eu conheci o Brasil de uma forma que eu não imaginava conhecer. Na verdade, eu descobri como nós somos pequenos. Nós achamos que nós sabemos muita coisa. Na verdade, nós não sabemos nada, inclusive sobre cultura. E outra coisa que nós não sabemos é sobre respeitar as outras pessoas. Quando nós olhamos para a pluralidade da forma que ela é,
nós passamos a entender um pouco mais o nosso lugar e a nossa pequenez. E isso que eu não sou uma pessoa que eu viajei o mundo. Então, quiçá essas pessoas que viajam o mundo. Mas voltando para o assunto, todos os lugares que eu ia, quando eu ia falar com presidentes, quando eu ia falar com políticos, eram presidentes políticos. Muito dificilmente eu estava falando com mulheres. Então, sim, o poder estava na mão de homens. Aí você pode me perguntar, tá, Cassiane, mas você acha que isso é uma estigma? Não necessariamente. Cassiane, mas será que as mulheres não tiveram oportunidade? Não necessariamente. Talvez nesse momento da vida, a mulher estava em casa com o filho. Cassi, você trouxe um livro também que tem uma mensagem legal. Eu gostaria que você lesse para nós. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como: você é forte, você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Nossa, muito bonito, muito legal. Bom, e com essa mensagem, Cassiane, para a gente encerrar, gostaria de agradecer a tua presença aqui. Você realmente é um livro aberto, a gente poderia conversar sobre vários assuntos e ficar aqui uma tarde inteira conversando, mas para início eu acho que nós começamos bem. Eu gostaria que você deixasse as suas últimas considerações e se você quiser deixar teu Instagram, algum endereço eletrônico, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, pode me chamar quantas vezes você quiser, a gente pode falar sobre várias coisas e sim, a gente poderia passar 2, 3 horas, o problema seria as pessoas ouvindo a gente, com certeza, né? 2, 3 horas. Mas a mensagem que eu quero deixar, já que nós estamos falando sobre mulher, é uma frase de Simone de Beauvoir, que diz assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu acredito que a tradução, ela foi um pouco literal. Nós nos construímos mulher. Não é só nascer com o gênero, não é só nascer feminina. Eu vou me desenvolver uma mulher, que é muito mais do que isso. E eu quero convidar a todos a me acompanhar nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é Cassi Lunardelli. E agora, logo em seguida, eu vou lançar o Papo de Gente Grande. Já tenho o Instagram, Papo de Gente Grande, e que vai falar sobre assuntos disruptivos. Não é só sobre pensar fora da caixa, é sobre estar fora da caixa. É sobre questionar o status quo. É sobre falar sobre aquelas coisas que ninguém fala. Nesse primeiro momento, nós falamos sobre violência contra a mulher. Sobre uma série de coisas que acontecem com a mulher. Mas logo nós vamos falar sobre religiosidade, vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre um monte de coisa. E com certeza você também vai ser convidada. Ai, obrigada, muito obrigada mesmo, Cassi, foi um prazer te receber. Então estamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso Pode Mais hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e acompanhem tudo que aconteceu, as edições anteriores nas redes sociais do Canal Ideal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.